Bom, então vamos começar assim, ó. Primeiro a gente começa vendo se vocês têm alguma dúvida nos exercícios sobre heranças de grupos sanguíneos, tá? Então a gente vai lá pro livro, vamos começar pelo livro de atividades, acho que fica mais fácil. Lá na página 4, então os exercícios de herança de grupos sanguíneos era da página 4 até a 7. Tem algum exercício que vocês ficaram com dúvidas, que querem que eu faça? Coloquem aí que eu faço, pra gente tirar dúvida. Não esqueçam que na avaliação 2 desse trimestre, os cálculos eles devem aparecer. Então, se estão com alguma dúvida, agora é a hora. Né? Então, quem está chegando agora, livro de atividades, página 4, alguma dúvida de algum exercício sobre heranças de grupos sanguíneos? Nenhuma dúvida? Professora, só pra avisar que eu não vou conseguir ligar a câmera agora, tá? Nem depois. Eu tô com a câmera ruim. Aí depois eu vou pedir pra minha mãe falar com a Cláudia. Tá, tem que avisar lá a secretaria, tá? Sem dúvidas no livro de atividades? Bom, então vamos lá para o livro didático. Página 12 e 13. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, gente? Estão sabendo tudo, então? Que bom, vou poder dar bastante exercício de grupo sanguíneo na avaliação e vocês vão saber fazer tudo. Repetindo, não esqueçam, na avaliação 2, exercícios de genética, os cálculos precisam aparecer. Quem marcar só a alternativa, por mais que ela esteja certa, se não mostrar como chegou a resposta, eu vou dar errado. Tá? Nenhuma dúvida? Então, vamos lá para a página 13, cromossomos sexuais. Bom, estão enxergando o quadro? Sim. Bom, então ali na página 13 está falando para nós sobre os cromossomos sexuais, tá? Então, dependendo da espécie do indivíduo, os cromossomos sexuais eles vão ser diferentes, tá? Então, para nós seres humanos, a parte dos cromossomos sexuais é o X e o Y, tá? O X é fêmea e o Y é macho, tá? Lembrem que todos nós temos um X fixo que a gente recebe da mãe, tá? O que vai mostrar para nós se nós vamos ser
do sexo feminino ou do sexo masculino é o que vem do pai, tá? Então, se vir o X, nós somos fêmeas. E se vir o Y, nós somos machos, tá? Então, esse X em azul que eu fiz para vocês, todos nós temos, que é o que vem da mãe. A mãe sempre envia o X. Por quê? Porque a fêmea é XX. Então, a fêmea, ela sempre envia o X. Tá? Vou até botar do outro lado ali. XX. O macho, que sim, que ele pode enviar o X ou o Y, porque ele é XY, tá? Então, quando lá na formação, ó, vou apagar aqui e vou mostrar para vocês. Dos gametas, as características do indivíduo. XX. Então, vamos produzir 2 óvulos e 2 espermatozoides. Os óvulos da mulher, eles vão ir um X e o outro X. Um para cá e um para cá. No espermatozoide vai vir o X e o Y, tá? Então, quando eles se unem, o óvulo sempre X da mulher, com o espermatozoide, se junta com o X, forma uma mulher, se junta com o Y, formam um homem, tá? Então, ó, ali para nós tá dizendo, ó, no livro de vocês, que a gente tem 23 pares de cromossomos, tá? Então, se a gente tem 23 pares, a gente tem 44 cromossomos, tá? Sendo que 44 cromossomos, então 22 pares, são autossômicos, ó. A gente tem 23 pares, tá? Desses 23 pares, 22 são autossômicos, né? O que dão as nossas características secundárias. E um par é o sexual, tá? Então, aqui nesses 22 pares, nós vamos ter 44 cromossomos autossômicos. E aqui a gente vai ter 2 cromossomos sexuais, tá? Aí aqui, sim, ó, no macho seria o XY, o sexual, e na fêmea o XX, tá? É isso que tá falando ali no livro para vocês, tá? Aí diz assim para nós, ó, vou ler para vocês o que diz ali naquele parágrafo que é o que eu resumi aqui. Na constituição cromossômica humana, há 23 pares de cromossomos, sendo o cariótipo feminino 44 autossômicos, 44 cromossomos autossômicos, mais XX. E o masculino, 44 autossômicos, mais o XY. Os 22 pares autossômicos e o par sexual é formado por alossomos. Na gametogênese, as mulheres produzem gametas com cromossomo sexual X
Já os homens produzem os 2 tipos de gametas com relação à presença dos cromossomos sexuais, metade dos cromossomos X e metade dos cromossomos Y. Então, tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Lá na formação do cromossomo, né? Lá na formação dos cromossomos, a metade do masculino vai ser X, a metade vai ser Y. Pessoal, tem muita gente com a câmera desligada. Por favor, liguem as câmeras. Tá? Então, a gente tem ali no macho a formação do X e Y, na fêmea só a formação do X. Tá? Vamos lá para a página 14. Isso aqui, ó, é no ser humano, tá? Então, no ser humano, quem é que decide, vamos dizer assim, né? Decide com aspas o sexo do feto é o homem, porque o homem tem as duas, tem a diferenciação, né? Do X e do Y, tá? Em outras espécies de animais, vai ser a fêmea que vai ter essa diferenciação, tá? Então, ali, ó, no sistema ZW das aves, olhem ali. No sistema ZW das aves, o macho. Vocês enxergam essa cor verde? Sim. Dá pra ver. O macho, ele vai ser ZZ. Ó, então ele vai ser como se fosse a nossa fêmea. O macho das aves é assim, tá? E a fêmea, então a fêmea, ela vai ser o que tem as duas características. Então ela vai ser ZW. Então ela que vai decidir o sexo dos próximos indivíduos, tá? E aí então aqui, ó, na formação dos óvulos e dos espermatozoides, a gente vai ter isso aqui, diferente do nosso, tá? Quem vai ter as características iguais são os machos. Nos insetos, a gente tem o X0, tá? O que vai acontecer, tá? Como é que fica essa situação dos insetos? A fêmea, ela vai ser XX, tá? E o macho, X0. Ele só tem uma característica, ele não tem duas, tá? Então diz ali, ó, a determinação do sexo do tipo X0 ocorre entre diversos insetos, como percebejos, baratas, parará. Nesse caso, as células somáticas do macho apresentam um cromossomo a menos, pois falta o cromossomo Y, tá? Por esse motivo, as fêmeas são XX e o macho X0. Foi a partir de uma espécie de inseto que os cromossomos sexuais foram identificados e descritos. O que acontece, então? No cruzamento do macho e da fêmea, a fêmea ela vai sempre mandar o X
e o macho vai mandar ou o X ou nenhuma característica, tá? Quando ele manda o X e o X dele se junta com o da fêmea, nascem fêmeas. Quando ele manda 0 características e se junta com a fêmea, tem um macho, tá? Então, nos insetos ele é diferente. O macho, ele vai ter uma característica, né, um cromossomo a menos com relação à fêmea. Bom, agora que a gente viu como é essa relação de XY, de XX, de ZW e tudo mais, a gente entra nas heranças ligadas ao sexo, né? Então, nas características ligadas ao sexo, tá certo? Então, ali, ó, ainda na página 14, diz assim para nós no livro de vocês, que mesmo apresentando tamanhos diferentes, né? Aí no livro de vocês tem como é que fica o cromossomo Y e o X, né? Então, esse aqui é o X e esse aqui é o Y, tá? Ó. Então, eles têm tamanhos diferentes, ó, tá? Então, mesmo eles tendo tamanhos diferentes, eles vão ter regiões que são codificantes, que são homólogas, que são iguais. Então, seriam essas partes aqui, ó, que estão em branco, elas seriam homólogas, elas seriam iguais, tá? Meu desenho não ficou igual, mas elas teriam as mesmas características, vamos dizer assim, tá? Então, ali fala assim, ó, contudo, a diferença entre os dois cromossomos sexuais possibilita a existência de regiões não homólogas. Então, toda essa parte que eu pintei de vermelho no X e toda essa parte que eu pintei de verde no Y, elas são completamente diferentes. E aí, nessa parte que não é homóloga, que não é igual, que a gente pode ter alguns casos de mutações de heranças ligadas ao sexo. Porque aqui pode ter alguma mutação, né, nessas partes coloridas, em que ou só o Y vai receber ou só o X vai receber, tá? Então fala ali, ó, no caso dos seres humanos, isso significa que o cromossomo X apresenta alelos exclusivos, né? Ou seja, localizados em uma região sem correspondência do Y. E a mesma coisa acontece. Tem lugares do Y que a gente não encontra no X, tá? Então, como eu falei para vocês, a parte pintada de vermelho ali são características exclusivas do X. A parte pintada de verde são características exclusivas do Y, tá? Então, ó, aí tá falando para nós que tá mostrando esse esquema, que tá mostrando que a localização das heranças, elas podem ser tanto homólogas, né? As características serem iguais, como serem diferentes, tá? E aí, a partir daí, a gente vai ter características ligadas ao sexo, tá? Ligadas exclusivamente ao que? Praticamente, né, ao cromossomo X, tá? Então, aqui a gente vai ter características em que o cromossomo X vai ser modificado. Bom, vamos ali para a página 15. Que está falando para nós, ó, que os exemplos mais importantes, né, são causados por genes recessivos localizados no cromossomo X, que é a hemofilia e o daltonismo, tá? Então, quando a pessoa é hemofílica ou daltônica, essa característica ela foi recebida pelo cromossomo X, tá? Bom,
Aí também ali fala sobre algumas outras doenças, né? O glaucoma, distrofia muscular, algumas doenças que podem ocasionar em outros indivíduos, não só nos seres humanos e tudo mais. E aí a gente vai começar a trabalhar especificamente essas características dessas doenças, tá? O que acontece na maioria das doenças que são ligadas, né, das mutações ligadas ao sexo? Quando ela acontece, como ela acontece no X e não no Y, quando ela acontece na fêmea, ela tem que acontecer nos dois X, tá? Porque quando acontece só em um X, por exemplo, a mulher ela vai ser normal. Já no homem, como ele só tem apenas um X, qualquer modificação, mutação que ocasionar nesse X vai apresentar no indivíduo, tá? Então diz ali para nós, ó, vou apagar aqui para mostrar para você. Diz assim: em condições normais, após um ferimento no corpo, ocorre a coagulação do sangue. A gente naturalmente coagula o nosso sangue. Uma pessoa hemofílica, o que acontece? Ela não consegue coagular o sangue, tá? A presença do corte vai fazer com que o sangue não pare nunca de jorrar, né? Ele não coagule. Só um minutinho, gente. Bom, então ali tá mostrando para nós os genótipos e os fenótipos, tá? Então esses genótipos e esses fenótipos, eles vão ter sempre o X e o Y, porque eles são ligados ao sexo, tá? E aí a característica a gente vai colocar pequenininha lá em cima, tá? Então o que acontece? X é mulher, XY é homem, tá? Então uma mulher normal, que não é hemofílica, que consegue coagular o sangue, ela vai ter o Hzão, tá? Mulher normal, tá? Se eu for normal mais portadora, eu vou ter o Hzinho, porque a hemofilia ela é recessiva, tá? Então, mulher normal, mas portadora, tá? Que nem antes nas outras características autossômicas. Para uma mulher ser hemofílica, ela tem que ser homozigota recessiva. Mulher hemofílica, tá? Hzinho. O homem, para ser normal, ele vai ter que ter o Hzão. Homem normal. No momento que ele tem o Hzinho no X, ele já é um hemofílico. Aí vocês vão pensar assim, Sora, se é uma doença se é uma doença recessiva, ela não é autossômica, ela é sexual. Se ela é uma doença recessiva, eu não teria que apresentar Hzinho? Se ela fosse autossômica, sim, tá? Como ela é sexual ligada ao X e o homem ele só apresenta um X, no momento que ele tiver um Hzinho, ele vai ter a característica. Nesse caso, ele vai ter a doença, tá? Por isso que também, quando essa doença aparece, ela aparece muito mais em homens do que em mulheres, tá? Por quê?
Porque a mulher, para ser hemofílica, ela tem que ser homozigota recessiva. Enquanto que o homem, ele só tendo um Hzinho, ele já vai ter a doença, tá? Ele nunca vai ter assim, ele é portador, mas ele não tem. Não, em doenças sexuais, né, em características, mutações sexuais, se ela é ligada ao X, o homem sempre vai ter a característica, a doença, né? A mulher, sim, a mulher pode ser portadora, tá? Bom, a hemofilia, ela tem duas classes, ó. A A, que é a mais normal, mais clássica, e a B, né, que é mais rara, tá? Então, o que acontece, ó? A hemofilia A, ela se deve à falta ou redução da proteína conhecida como fator 7 da coagulação, tá? Ou hemoglobina anti-hemofílica, tá? Então, tem essa diminuição aí na proteína que auxilia na coagulação do sangue. Enquanto que a hemofilia B, né, ela é mais rara, ela ocorre a redução do fator 9 de coagulação sanguínea, tá certo? Ó, os genes dessas doenças hemorrágicas localizam-se no braço do cromossomo X. Então, é lá no X que a gente vai ter essa doença. Geralmente, mulher hemofílica, ela não passa da puberdade, tá? Por quê? Imaginem uma menina com 12 anos entrando no período menstrual sendo hemofílica. Ela nunca ia coagular, tá? Ela ia morrer por hemorragia, porque o sangue não coagularia nunca. Pessoal, eu vou pedir só mais uma vez. Eu sei que tem gente que tá com a câmera com problema, mas quem não tá, ligue a sua câmera. Então, ali embaixo, ó, tem um exercício resolvido, que diz assim. Vamos fazer juntos, né? Um casal normal para hemofilia teve um descendente hemofílico, tá? Qual a probabilidade desse casal vir a ter outro descendente hemofílico? Bom, o casal é normal, tá? Então, aqui a gente tem um homem, e aqui a gente tem a mulher. Se o casal é normal, então o homem ele não é hemofílico. Então, ele vai ser XH Y. A mulher, ela é normal. Então, ela é XH, X, eu não sei. Só que aí tá me dizendo que ela teve um filho hemofílico. Então, ela é Hzinho, ela é portadora da doença, tá? E aí tá perguntando pra mim qual a probabilidade do casal vir a ter outro filho hemofílico, né? Como é que é? Desculpa, não vi a mensagem. Tá certo. Manda o atestado lá pra secretaria, tá bem? Bom, então aí a gente faz o cruzamento, tá? Ó, Hzão, Y, XHzão e o XHzinho, tá? Então, uma mulher normal, um homem normal, uma mulher normal portadora e o homem hemofílico, né? Então, aqui, ó, tá a probabilidade deles terem um filho hemofílico, que é de 1/2, né? Por que 1/2? Porque metade é feminino e metade é masculino, né? Dividir o quadro por 2. Tá? O fato aqui, se eles tiverem um filho sem sexo, qual é a probabilidade deles terem um filho sem pensar no sexo hemofílico? É de 25%, né? A chance de ter um homem hemofílico é de 50%, tá?
1/2, tá certo? É isso aqui que tá mostrando ali, tá? Então, eles estão mostrando como é que ficam os gametas da mulher e do homem, tá? Então, lembrem sempre que quando é ligado ao sexo, a gente tem que analisar. Como é que eu sei quando é ligado ao sexo quando é autossômica? Quando é autossômica, por mais que ela seja recessiva, a gente vai ver uma distribuição bonitinha, assim, entre homens e mulheres, tá? Quando ela é ligada ao sexo, na maioria dos casos, ela vai estar, essa mutação, ela vai estar mais nos homens do que nas mulheres, tá? Aí a gente vai ali para a página 16, ó, que tá falando para nós sobre o daltonismo e sobre a doença lá de Duchenne, né, que é aquela distrofia muscular. Bom, então ali, ó, no daltonismo tá falando que essa alteração, ela é nos cones, né, que mostram para nós a coloração das coisas, né? Os cones que são células que estão lá na nossa retina, no nosso olho. Então, quem é daltônico, ele tem uma malformação nesses cones, tá? Então, não conseguem ver com perfeição as cores. Às vezes, né? São cores específicas, às vezes são todas as cores. Então, ela vai acabar ocasionando mais em quem? Mais em homens, porque é uma doença ligada ao sexo, tá? E aí fala ali para nós, ó, que dependendo do pigmento afetado dos cones, ocorrem tipos de daltonismos diferentes. E aí tem ali, ó, a maioria das pessoas daltônicas, quando há pouca luz, não conseguem distinguir entre o tom vermelho e verde. Por isso que o semáforo, ele é sempre naquela posição, tá? Ele sempre tem a mesma posição do vermelho, amarelo e verde, tá? Para quem é daltônico saber quando é o verde que está ligado e quando é o vermelho, tá? Já que ele não consegue distinguir as cores, pelo menos pela posição ele sabe, tá? Um grupo muito pequeno apresenta uma condição chamada monocromatismo, ou seja, enxerga somente preto e branco. Tá? Então, dependendo, como eu falei para vocês, pode afetar determinadas cores, como pode afetar todas as cores. E aí ali tem uma atividade para ver se vocês são daltônicos ou não, né? Se vocês enxergam os números que estão ali ou não, tá? Quem não consegue enxergar os números é porque provavelmente é daltônico, tá certo? Bom, e aí ali para nós mostra, ó, o quadro do daltonismo. Então, uma mulher normal, ela tem o Dzão lá no X. Uma mulher portadora, ela tem o Dzinho. Uma mulher daltônica, ela vai ter os dois Dzinhos, né? Que é uma doença recessiva. E já o homem vai ter a mesma situação da hemofilia. Se ele tiver o Dzão do lado do X, ele é normal. Se ele tiver o Dzinho, ele é daltônico, tá? Depois, a distrofia muscular. Então, ela é uma doença que ela causa uma mutação no gene codificador da proteína, né? Lá que formam os nossos músculos, que são fundamentais para isso. Sem a distrofia, os músculos esqueléticos, eles perdem elasticidade e se degeneram, né? Provocando fraqueza progressiva. Os sintomas começam a ser percebidos de 2 a 6 anos, quando se agrava com o avanço da idade. Com a ocorrência quase exclusiva em meninos, a distrofia de Duchenne é causada por um gene recessivo, tá? Então, a pessoa ela vai perdendo a elasticidade da musculatura, não vai conseguindo repor essas proteínas que formam os nossos músculos, tá? Essa distrofia de Duchenne. Como todas as outras doenças sexuais, elas vão aparecer muito mais em homens do que em mulheres, tá? E aí a gente vai para a página 17, que tem aquele quadro ali que está mostrando para nós
quando a gente reconhece no heredograma se a doença é dominante ou recessiva, ou se é ligada ao sexo ou não, tá? Então, ali o primeiro exemplo é uma doença recessiva ligada ao sexo, tá? Então, por que a gente sabe? Então, os pretinhos são os daltônicos, os pintadinhos são os portadores. Vocês podem ver que ali, ó, a maioria dos homens, na realidade só os homens, são portadores, tá? Ela não é distribuída igualmente nos dois sexos. A gente tem mulheres portadoras, mas mulheres daltônicas a gente não encontra, tá? Porque é mais difícil. Então, ele não vai ter essa distribuição igualitária. Às vezes, pode pular uma geração quando é sexual, tá? Pelo fato de como é o homem, né? Se a mulher não é portadora e não tem a doença, olha ali, os filhos vão ser normais, as filhas vão ser portadoras. Sendo as filhas portadoras, os filhos das filhas podem vir a ter a doença, tá? No caso da mãe ali sendo normal, sem ser portadora, tá? Ó, aí diz assim, ó, tem ali a letra A e a letra B explicando pra gente. A B diz que ele é recessivo por quê? Porque existem mais homens afetados do que mulheres. Tá? Porque se fosse dominante, a gente ia ter já mais uma homogeneidade nessas características. O homem afetado transmite o X para as filhas e as filhas ficam portadoras, né? E aí elas podem passar essa característica para os filhos delas, né? A mulher que transmite o gene ligado ao sexo, o homem transmite o Y, tá? Então, nos filhos, nos homens, eles vão ter o daltonismo, a hemofilia ou essa doença da distrofia muscular se a mãe for portadora ou tiver a mutação, tá? Quando a gente tem uma doença dominante ligada ao sexo, olhem ali, o homem tem, as filhas têm, depois embaixo, tanto as filhas quanto tanto a filha quanto o filho tem, tá? Então, não é distribuído igualmente nos dois sexos, tá? Porque ela vai ser dominante. Então, quando o homem tem, ele vai mandar o X, o único X que ele tem para a filha, então a filha vai acabar tendo a doença, tá? O filho não vai ter porque ele vai mandar o Y, tá? Então, assim, ó, olha aqui, ó. O homem é XY, tá? Ele tem a doença. A mulher é normal, ela é XX. Essa doença aqui, ela é dominante. Então, todas as filhas, elas vão receber o X da mãe, e o filho também, né? Só que as filhas vão receber o X do pai, e esse X vai dominar, porque a doença é dominante. Já o filho, ele vai receber o Y não tem a característica, então o filho vai ser normal, tá? Quando essa filha aqui, ó, tem filho, o que acontece? Como um dos X dela tem a característica, ela pode passar tanto para a filha quanto para o filho. Tá? O marido sendo normal, tá bem? Então, é isso que tá mostrando para nós. Diz que, ó, que o caráter é dominante porque existem mais mulheres afetadas do que homens. Por quê? Porque os homens vão passar essa característica para suas filhas, tá? Aí tem um exemplo ali do raquitismo hipofosfatêmico, tá? Que é uma doença dessas que é dominante. Bom, depois a gente tem uma doença restrita ao sexo. Então, ela vai se relacionar com o quê? Com o cromossomo Y. Tá?
Então, ela é uma doença que ela vai se ligar exclusivamente ao Y. Então, elas vão ser uma doença exclusivamente dos homens, tá? Então, diz ali, ó. Relaciona-se a genes presentes nos cromossomos que apenas um sexo apresenta, que é o Y, e esses genes denominam-se holândricos e são localizados na região sem homologia. Então, seria, lá quando eu desenhei, né, o Y, seria nessa parte aqui, que não é homóloga, que é específica do Y, tá? Por esse motivo, as características condicionadas por tais genes são restritas aos homens e somente transmitidas para os descendentes do sexo masculino. O gene CRY se desencadeia a diferenciação dos testículos nos embriões de mamíferos, são um exemplo do gene holândrico, tá? Então, uma característica específica só do macho, tá certo? Então, essa seria uma doença específica, uma mutação específica só de quem tem o Y, tá? Então, seria mulher, não vai ter, tá? Fêmea, não vai ter. É mais difícil? É mais difícil, tá? Bom, depois embaixo ali fala para nós sobre a herança influenciada pelo sexo, tá? Então, na herança influenciada pelo sexo, o gene, ele condiciona certa característica que é afetada pelas condições hormonais. Sim, ele já me avisou que vai ter que sair. Tá bem? Ele já me avisou. Aí, qualquer dúvida que ele tiver na próxima aula, eu auxilio ele, não tem problema, tá? Tô gravando a aula, então qualquer coisa ele pode assistir de novo também, tá? Bom, então ali tá falando para nós, né, que essas características elas vão ser afetadas por condições hormonais, né, e fisiológicas do indivíduo. Então ele vai afetar uma característica, né, que seria autossômica, mas como essa característica ela vai ser de certa forma autossômica e influenciada pelo sexo. Por quê? Porque essa parte sexual de X e Y, ela vai influenciar a formação de hormônios que vão lá nessa característica. Como assim, ó? Vamos ali para a página 18. A calvície, tá? A calvície, ela é uma característica autossômica, tá? Só que ela é influenciada, né, a produção dos lados folículos capilares, ela é influenciada por uma produção hormonal, por um hormônio específico, tá? E esse hormônio, ele é influenciado lá pelo X e pelo Y, tá? Então, essa característica, ela é autossômica, mas ela é de herança sexual, tá? Por causa disso. Então, o homem calvo, olha ali, ó. O homem calvo, ele vai ser cesão. Tanto o homem quanto a mulher, tá? Homem calvo, mulher calva. Tá certo? Olhem, é uma doença, é uma mutação dominante. De certa forma, ó. Cesão. Tá? Cezinho, o homem é calvo. A mulher não é. Cezinho, o homem não é calvo. E a mulher também não. Tá?
Então, apesar de ser uma mutação autossômica, ela tem um fundo sexual, tá? Por quê? Porque aqui, ó, nessa característica em que mostra que o homem é calvo, ó, a mulher vai ser só portadora. A mulher só vai ser calva se ela tiver cisão. Tá? Por isso que a gente encontra muito mais homens calvos do que mulheres, tá? Aí, olha ali, ó. Vou ler para vocês o que diz lá em cima no texto de vocês, tá? Um exemplo muito comum é a calvície, cuja intensidade pode ser hereditária. Na espécie humana é determinado pelo alelo C, que se comporta como dominante nos homens e recessivo nas mulheres, tá? No entanto, esse caráter fenotípico também pode ocorrer em virtude de fatores não hereditários, como seborreia e distúrbios da glândula tireoide, tá? Então, por isso que quando eu falei para vocês, ele é dominante mais ou menos, por causa disso, tá? No homem ele é dominante, ó. Quando ele tá em heterozigose, o homem vai ser calvo, mas na mulher ele vai ser recessivo, tá? Então essa mutação ela é autossômica, mas ela tem essa ligação com o sexo, tá, pessoal? Alguma dúvida? Não? Sim? Não? Pessoal, então assim, ó. Façam ali a página 18, 19 e 20. 18, 19 e 20 do livro didático. E as páginas 8, desculpa. E as páginas 8 a 12 do livro de atividades. Vocês podem começar a fazer. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô aqui para auxiliar, tá? Se der tempo, a gente já pega e corrige hoje mesmo, se vocês tiverem dúvidas, tá? Então, podem começar. 18, 19 e 20 do livro didático, 8 a 12 livro de atividades, tá certo? Vou desligar o meu microfone, qualquer dúvida vocês me chamem.